É importante essa comunhão, é importante. Se você cumprimentou alguém que você não conhece depois, agora não, mas depois ali, tem um cafezinho ao final do culto, pergunte o nome da pessoa, né? E é importante que nós façamos essa comunhão, tenhamos essa comunhão, amém? Hoje eu quero falar sobre os nossos hábitos. Eu dei o título dessa mensagem, Nós e os Nossos Hábitos. Já preguei uma vez aqui sobre hábitos, mas eu quero falar da importância. Nós conhecemos os hábitos maus e os bons hábitos. Cada um de nós, em algum momento da sua vida, experimentou maus hábitos e bons hábitos. E eu quero compartilhar com o irmão o que está por trás disso, ou seja, o que o inimigo muitas vezes, sempre que a gente fala em inimigo, irmãos, às vezes fala, o pastor fala no diabo. Não, nós temos que conhecer o nosso inimigo para guerrear contra ele, o nosso adversário. Se nós não soubermos como ele ataca, se nós não soubermos como ele se manifesta, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade em vitórias, em vencê-lo. E ele é ardiloso, a Bíblia diz que ele é ardiloso de guerra. Ele não é mais poderoso, mas ele tem algum poder. Ele não é mais poderoso que Deus, mas ele tem. A palavra de Deus demonstra isso, mostra isso. Ele é persuasivo. Se nós deixarmos ele agir, e aí nós temos que começar a perceber como é que ele age, quais são as nuances de suas colocações, nós certamente entraremos num caminho, ou então estaremos, sem perceber, sendo vencidos diariamente. Eu separei dois versículos aqui na Bíblia, Romanos capítulo 12, e depois nós vamos mencionar outros, nós vamos fazer alusão a outros textos, também no Antigo Testamento, para demonstrar como que nós podemos fugir do laço do inimigo. Hoje a pastora estava falando comigo sobre o laço do passarinheiro. Alguém sabe o que é o laço do passarinheiro? Hein? Às vezes a gente pensa que é um laço que amarra o passarinho. O laço do passarinheiro é uma espécie de um visgo, uma espécie de uma coisa que você coloca na árvore onde ele costuma pousar. E quando ele pousa ali, o pé dele cola, ele quer voar, ele não consegue. Isso é o laço do passarinheiro. É uma coisa que ele olha, não sabe o que tem ali, ele vê um galho normal. Quem é da roça sabe disso. Já peguei muito passarinho assim, irmão. Aí vai lá, mãozão, tira o passarinho, tem que tirar cuidado, senão você quebra a perna dele, dependendo da cola que você colocar ali, né? Em Romanos capítulo 12, esse é um versículo, ou esses versículos são versículos que a gente tem que sempre ler, mas lembrar. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. Aí o versículo 2, é muito importante que nós conheçamos e saibamos aplicá-lo. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Aí, querido, fala conosco. Queremos ouvir somente a Tua voz. Senhor, ajuda-me a expor aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas, Senhor, que essa palavra encontre terreno fértil em cada um de nós, cada coração. Nós possamos, Senhor, abrir a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor atue, o Senhor habite, que o Senhor nos ensina. Senhor, dê-nos ouvidos apurados para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Olha que versículo interessante, irmãos. É um versículo que ele tem, assim, vários ensinamentos, né, práticos. Não vos amoldeis, não tomem
o molde deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então, para eu não tomar, porque se o versículo termina, não vos amoldeis a este mundo, a gente fica sem saber como é que eu posso fazer para não me amoldar, tomar os moldes deste mundo. Mas ele dá a seguir, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação das vossas mentes. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que as mentes se renovam. As mentes se renovam. Para que em renovação, em se renovando, nós possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso me faz meditar que se eu não fizer isso, eu não vou experimentar nem a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos estar cada dia mais ligados é que nós não podemos fugir deste mundo. E isso se torna muito difícil, perigoso, porque se eu não souber permanecer no mundo, se eu não souber frequentar os ambientes e não me amoldar àquilo que o sistema do ambiente impõe ou coloca para nós, nós corremos um risco muito grande de sermos engolidos, tragados por aquilo que o sistema, contra a palavra de Deus, quer impor para nós. Sempre é isso. Uma vez eu ouvi um pregador, muitos anos, falando que a briga é da maré com o rochedo, né? Como se fosse o inimigo contra Deus, e nós estamos ali no rochedo, nós somos um marisco, levando pancada o tempo todo. Então nós precisamos estar ligados nisso. E eu quero falar um pouco sobre hábitos. O que são hábitos? São aqueles costumes que a gente costuma fazer e que, fazendo com frequência, ele vira um hábito. Eu tive pensando, por exemplo, sobre a minha vida, sobre de alguns irmãos que eu conheço, sobre minha família, e vejo e posso, pessoas que nós conhecemos, pessoas por quem a gente já ministrou, já orou, já aconselhou. Então, nessa experiência de vida, nós vemos que há hábitos adquiridos por herança. Seu pai ou sua mãe fazia e você passou a fazer. São hábitos que nós adquirimos não só dos familiares, mas herança daqueles com quem convivemos. Herança no nosso trabalho. Alguém que começou a ensinar você e ele tem certos hábitos. É muito comum você ver um líder, por exemplo, não necessariamente de igreja, mas um líder de um povo, de uma comunidade, se ele tem um jeito especial de se expressar, se ele tem alguns trejeitos, se você não tomar cuidado, você passa a usar aqueles trejeitos, você vai herdando aquilo daquela pessoa que está trabalhando com você ou acima de você, te ensinando. Mas há também os hábitos adquiridos por curiosidade. O que é isso? Nós vamos ver um pouco mais detalhado à frente, mas hábito por curiosidade é aquilo que você foi ver uma vez e depois você teve vontade e foi ver ou fazer uma outra vez, e daqui a pouco, quando você percebe, você está fazendo porque, por curiosidade, você foi ver como é que faz. E aí tem uma série de coisas, por exemplo, jogos. Como é que é isso? Aí você teve curiosidade e foi ver, que legal. Aí quando você percebe, você já tem o hábito de jogar. E aí tem o hábito de falar mentira, quando você vive no meio de povo mentiroso. Isaías falou isso, né, o profeta. Senhor, tem misericórdia de mim, quando o Senhor, ele, no templo, ele começa a perceber a presença de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios, ou de lábios impuros também. Eu vou morrer.
Ele tinha adquirido alguns hábitos, porque senão ele não falaria assim, ele falaria: Senhor, embora eu habite no meio do povo de lábios impuros, eu estou completamente fora. Isso aqui não me impregnou, não me contaminou. Mas ele percebeu, naquele momento, ainda bem que percebeu a tempo, naquele momento que ele estava com hábitos, porque ele habitava no meio. Então, tem aquele, não se sabe se foi por curiosidade, se foi por desleixo, mas pode ser por esse terceiro ponto. O hábito pode existir por comodismo. Então, você pode adquirir hábitos por comodismo. É mais cômodo eu fazer aquilo que as pessoas já estão fazendo. Então, eu habituei. Diz que um homem trabalhava numa estação de trem, e ele foi ser homenageado porque ele estava se aposentando, e há 50 anos ele fazia o mesmo serviço. E eles estavam ali prestando homenagem a ele, e o serviço dele era bater na roda do trem com uma barra de ferro. Toda vez que o trem parasse, ali, para saltar as pessoas, entrar as pessoas, fazer baldeação, ele saía. E alguém, então, prestou homenagem para ele. E ele disse, alguém lhe perguntou: mas que lindo, 50 anos, nunca faltou, nunca faltei, nem doente, estive doente, mas vim trabalhar. E qual era o seu serviço? Toda vez que o trem parava aqui, eu batia na roda do trem com uma barra de ferro, essa barra aqui, vamos até agora botar uma fita bonita, né? Barra de ferro. Ele disse: mas por que você batia? Eu disse: não sei, pediram para eu fazer e eu estou fazendo isso há 50 anos. Então ele se acomodou com aquilo, talvez nunca perguntou: por que eu tenho que bater? Eu não sei por que se os irmãos acham por que ele batia, eu sei porque me ensinaram, né? Para saber se a roda do trem está trincada. Não que ele batesse numa roda trincada, o som era diferente de uma roda sólida, de uma roda sem trincada. É apenas para nós entendermos que muitas vezes nós temos hábitos que adquirimos por comodismo. E o hábito, como eu disse, é algo feito com frequência. E eu tenho poder de quebrar a frequência daquilo que pode fazer em mim ou me conceder ou me transformar em uma pessoa com maus hábitos. Por que eu tenho essa autoridade? Eu tenho, como você tem, como a igreja tem, porque o Senhor concedeu-nos essa autoridade sobre tudo aquilo que não agrada a Ele, maus hábitos, tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Em Efésios, a palavra de Deus mostra que o Senhor venceu, e Ele tomou todo o poder, e Ele entregou para a igreja. E eu tenho dito aqui nesta igreja, que o único organismo, não organização, tá? Vimos isso aqui, que há diferença. O único organismo, o corpo é um organismo, o corpo não é uma organização. O único organismo que tem poder até para deter Satanás é a igreja, através do Espírito Santo. E enquanto nós não entendemos isso, o inimigo toma de nós, ainda que seja provisório e se bobear para sempre, toma-nos o poder e essa autoridade que nós temos de quebrar. Eu quero me lembrar aqui sobre algo que aconteceu há cerca de 4 anos atrás, algo que mexeu com o mundo. O que foi? A pandemia. Me lembro no segundo domingo de março, nós estávamos aqui reunidos de manhã e já estava ali um zoom, já estava acontecendo muita coisa, março de 2020, e tínhamos um grupo não muito grande de manhã, porque algumas pessoas ficaram assustadas, já tinham visto os programas de televisão anunciando, assustando. Sim, era algo perigoso, só que naquele momento nós não sabíamos o quanto era perigoso. E ali fora, no intervalo do café, eu falei: irmãos, vamos ter o culto à noite. Aí chegamos à conclusão: pastor, não vamos fazer, o negócio está difícil, está perigoso, acabamos de receber mais uma notícia. Aí começou o zoom, nós falamos: não teremos o culto à noite. E ali passamos, então, um período sem nos encontrarmos aqui, sem congregarmos, sem a comunhão presencial, aqui e em todas as igrejas. Mas não aconteceu só com as igrejas, aconteceu também com as empresas, com os trabalhos. Há pessoas que até hoje, se bem que agora alguns estão voltando, mas até hoje estão trabalhando de casa,
estão trabalhando remotamente. E aquilo foi algo que a igreja não estava preparada para viver. E eu quero dizer para os irmãos que outras situações acontecerão até que Jesus volte, e às vezes piores do que essa. A gente lê noticiários e diz, ó, sim, haverá mais pestes, haverá mais situações onde não estamos preparados e que possivelmente será pior do que aqui já vivemos. Mas a primeira coisa que nós temos que guardar, irmãos, é que sempre que vivemos uma situação inusitada e passamos por ela, nós somos fortalecidos e ganhamos experiência, para vivermos outras maiores. Quando Jesus, lá em João 14, 12, ele disse assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, aí ele continua no versículo, ele diz o quê? E outras maiores fará. E às vezes nós ficamos pensando assim, fará as obras que eu fiz, já ressuscitou alguém, então também vou ressuscitar. Mas nós precisamos abrir esse versículo e dizer assim, veja se pode ser assim. Aquele que crê em mim é aquele que tem participação de vida comigo. Esse verbo aí não diz apenas consentimento da mente, eu creio, acredito, mas aquele que tem adesão ao meu projeto, aquele que tem participação de vida comigo, ele fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores fará, mas vamos mudar, porque esse versículo ele tem amplitude maior, ele diz assim, ele terá vitórias que eu tive e outras maiores vitórias ele terá. Por quê? Aí ele diz por quê? Porque eu vou para o Pai. Irmãos, quando nós encontramos situações que podem se tornar hábitos na nossa vida, nós precisamos discernir dos bons e dos maus hábitos. E o povo de Deus, muitas vezes, tem dado mais importância, sem perceber, aos maus hábitos do que aos bons hábitos. Então, vamos citar aqui alguns maus hábitos que parecem ser inofensivos, que parecem que não tem nenhum problema, mas que por trás tem a essência do inimigo, para que nós, primeiro, desagrademos a Deus, e segundo, não sejamos vitoriosos. Por exemplo, o hábito da falta de comunhão. Esse hábito ele foi introduzido, obviamente, com o pretexto de que nós não podíamos estar juntos há 4 anos atrás, não podíamos nos encontrar, e depois que nos encontramos, nós tínhamos que nos encontrar com máscaras, fazendo toda a higiene possível para que não contaminássemos as pessoas, mas por trás disto, havia, além daquele período, aquilo que estava sendo colocado foi necessário. Eu não estou dizendo que o inimigo pegou e colocou o Covid e a partir dali ele dominou, não, mas era necessário que fizéssemos, mas que nós tínhamos que prestar atenção, e muitos de nós não prestamos atenção, que nós iríamos nos acostumar com a falta de alguma coisa que a gente fazia para Deus e que agora não estamos fazendo mais. Nesse período de pandemia, há 4 anos atrás, então eu estou falando um TBT aqui, né? Há 4 anos atrás, casamentos foram desfeitos, famílias aumentaram com filhos, porque não tinham o hábito de estarem muito juntos e passaram a estar muito juntos, começou a nascer neném. Mas famílias começaram a se separar, casais se separaram, porque não tinham o hábito de estarem juntos e não sabiam conversar, e começaram a brigar, e começaram a se separar. Pessoas se suicidaram, porque não estavam preparados para não viver isoladamente, ou para viver isoladamente, não estavam preparados para viver. E alguns se adaptaram tão bem que começaram a viver isoladamente, e por conta daquela sujeição à pandemia, passaram a gostar e ver que a comunhão não é coisa tão importante assim. Quantas vezes nós ouvimos,
Eu tenho sido crente na minha casa, aliás, é melhor na minha casa, porque lá, você já viu lá na Shalom, como tem gente chata, como tem gente fofoqueira, como tem gente, meu Deus, é melhor eu estar em casa, porque eu não ouço coisas que eu não quero ouvir. Ao nos afastarmos das pessoas presencialmente, nós podemos ter a sensação de que não precisamos mais uns dos outros. Nós nos habituamos a não precisar. E isso é demoníaco, porque a palavra de Deus nos ensina a nos relacionar. Estamos implantando para este ano, né, o relacionamento de aliança. Mas não só o relacionamento do café, da conversa, mas o relacionamento do corpo, para funcionar como uma engrenagem, onde a mão sabe o que ela tem que fazer, no momento que ela tem que fazer, o pé tem que... as coisas têm que andar de uma forma que a unidade seja vista. E o inimigo plantou, e nós, muitas vezes, muita gente caiu, tanto que quando voltou-se da pandemia, muitas igrejas não voltaram a ter a mesma frequência que tinha antes, porque o povo passou a ter o hábito de assistir os cultos de casa. Quantos estão entendendo? Mas isso é o menos problema. Você está assistindo o culto em casa? Que bom que você está assistindo. Mas a falta de comunhão e o que esse hábito pode desencadear outros hábitos é que me preocupa e que tem preocupado, com certeza, a Deus, e muita gente tem falado sobre isso. Então, é o inimigo quem prega a solidão, é o inimigo quem prega o afastamento, porque, como eu já disse aqui, e está na Bíblia, no inferno as pessoas viverão afastadas. Não haverá comunhão no inferno. E por conta disso, a pandemia já acabou, mas hoje as pessoas pregam o medo, pegam a prostração, o desânimo, e se habituam a ser prostrados, a serem medrosos e a serem desanimados. O povo tem recebido por parte de um grupo ou de uma parte da sociedade que é totalmente contra a comunhão e a unidade. Nós temos recebido indicações de que é melhor eu estar sozinho, em casa, com a minha família. É melhor eu não me envolver em certos trabalhos. É melhor eu não dar a minha opinião. É melhor eu me reservar e não participar para o crescimento do corpo de Cristo. Amém ou não? Quantos estão entendendo? A segunda coisa que esse hábito de afastamento causa é a falta da persuasão. O nosso isolamento nos levará a falarmos aquilo que não somos ou que Deus não preparou para que fôssemos e que nós achássemos que fosse. Eu vou explicar. Quando Moisés sai do Egito, onde ele ficou 40 anos, e ele tinha uma ascendência sobre as pessoas, ele tinha um domínio, ele estava sendo preparado para ser príncipe, a Bíblia mostra isso, e ele vai para o deserto, e fica outros 40 anos tomando conta das ovelhas do sogro dele. 40 anos no deserto, é muito tempo. E quando Deus chama Moisés para uma grande missão, ele estava exatamente no deserto. Foi ali que Deus foi ao encontro dele. E mostra através de uma sarça a presença de Deus, chama Moisés para conversar, e Moisés ouve a voz de Deus, e o que Deus queria para ele é que ele fosse ao Egito, libertar aquele povo que ele sabia que estava lá, e que um povo que estava clamando. Mas Moisés se habituou a ficar no deserto por 40 anos. Ele tinha o hábito já. A repetição daquilo fez com que ele habituasse a se sentir uma pessoa como ele disse que era. Ele esqueceu totalmente de que ele era eloquente, sábio demais.
A Bíblia, e se você estudar um pouco sobre a vida de Moisés, você vai ver que ele não era uma pessoa comum lá no Egito. Mas esses 40 anos que ele habituou a estar no deserto, fez com que ele perdesse as suas, ou achasse que tinha perdido as suas habilidades. E vocês vão de lembrar que quando Deus diz, eu preciso que você vá ao Egito, você vai buscar o meu povo tem clamado, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. E a primeira coisa que ele falou é, não sou capaz e não sei falar. Porque naquele momento o que ele tinha era a força do hábito, de 40 anos está entre as ovelhas, obviamente conversava com os seus parentes e tal, mas ele não desenvolveu aquilo que ele tinha aprendido e tinha sido proposto para ele fazer, ele enterrou, ele segurou. A força do hábito faz com que ele diga para Deus que ele não sabia falar. Só que nós não podemos esquecer que Moisés foi ensinado nas melhores escolas, teve os melhores ensinamentos do Egito, tanto que estava sendo preparado para ser um príncipe. E ele diz, é como se ele tivesse assim, eu me habituei a estar aqui e ouvir o tempo todo, e eu não sei falar. Mas, quando o povo sai do Egito tirado por Moisés, a Bíblia diz, lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 13, ele diz, vamos achar aqui, Êxodo, capítulo 13. Perdão, Êxodo capítulo 12, versículo 37. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Segundo a estimativa, 3 milhões de pessoas. Versículo 38. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, também seguiu com eles. Em algumas versões diz que um populacho, muita gente que não tinha nada a ver com o propósito, seguiu com eles. E isso fez com que, se nós conhecemos, nós vamos pregar sobre a história, porque estamos bem práticos disso, sabemos, a igreja tem aprendido isso, mas aquele povo influenciou, contaminou, não contagiou, mas contaminou coisas ruins, com hábitos que eles trouxeram, que é certo, se o povo que estava lá viu durante 400 anos, cerca de 400 anos, morando lá, o povo viu o que eles faziam, mas o hábito deles fazerem ali no deserto, fez com que talvez ou a curiosidade, ou a herança deles terem feito isso lá, ou por comodismo, ou por alguma coisa, eles repetissem alguns hábitos, e alguns deles, que feriram tremendamente o coração de Deus. Por exemplo, fazer um bezerro de ouro, adorar a Deus. Obviamente que quem fez foi o povo de Deus, mas certamente, ou por curiosidade, ou por herança, ou por comodismo, eles ouviram, eles deram atenção, eles passaram a fazer aquilo que o povo que não tinha nada com eles ensinou a fazer. Irmãos, nós estamos vivendo, e por isso que o versículo que eu li é isso, não vos amoldeis, mas nós não podemos sair desse mundo. Só vamos sair daqui quando Jesus nos tirar daqui. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui para desenvolver um ministério. Uma vez eu preguei aqui, e eu posso até exemplificar isso aqui, agora nós temos aqui uma caneca que é redonda, e eu posso colocar dentro dessa caneca, obviamente que um objeto menor que essa circunferência que tem aqui, eu posso botar um objeto quadrado, amém ou não amém? E esse objeto quadrado estará dentro da caneca, mas ele não toma todos os lugares da caneca. Mas aqui dentro os irmãos estão vendo, eu não vou pingar aqui não, mas eu vou beber. Água que se amoldou
ao jeito da caneca. Nós não podemos ser essa água, mas podemos ser esse objeto quadrado, ou retangular, ou triangular, que cabe aqui. Nós precisamos estar dentro do mundo, mas não tomando as formas do mundo. E o que nós precisamos fazer é fugir dos maus hábitos e aprender novos hábitos. Eu ficaria aqui, irmãos, eu quero gastar um tempo maior sobre os bons hábitos. Eu ficaria aqui falando, por exemplo, sobre o hábito de eu receber tudo mastigado. Hoje nós estamos vivendo momentos onde o evangelho tem sido muito encaixado. Aliás, eu fiquei surpreso, eu vou falar aqui, não sei de quem que é, irmão, se você ficar, como é que diz, aborrecido comigo, você que escreveu isso, um pastor que eu não sei quem, está no Instagram, fazendo uma propaganda, e bons pastores que eu conheço aqui, curtindo, dizendo, entre neste sistema que eu criei, pregadores, usem a inteligência artificial, receba suas mensagens com mais praticidade. Irmãos, eu fiquei horrorizado, porque no meu entendimento, nós estamos aqui para enviar a mensagem de Deus, que Deus envia para nós, mas não por inteligência artificial, mas por inteligência espiritual. Então, eu vou lançar o IE em vez do IA. Inteligência espiritual, por revelação. Qual o pretexto, quais são as pretensões de Deus de escrever a Bíblia e revelar para nós, se não for para que nós a descobríssemos e aplicássemos por revelação? E eu, obviamente, eu não vou entrar aqui, é inevitável, a inteligência artificial está entre nós, é inevitável, você não tem como tirar. Como existem outras coisas que estão entre nós que nos ajudam, o celular, é inevitável você viver sem, mas você pode fazer com que aquilo concorra para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu propósito. Então, está mais cômodo, e eu agora habituo a receber mensagens no meu celular. Que legal! Eu habituo a usar o Google para saber coisas, como é rápido, como é prático, mas eu tenho que fazer um esforço de memória, eu preciso praticar, eu preciso adquirir o costume para ter um hábito na minha vida, de ler a palavra, de fazer as coisas que agradam a Deus, porque senão, daqui a pouco, quando nos proibirem de usar a Bíblia, nem sequer um versículo nós saberemos recitar. Já falei aqui uma vez, e é sempre bom, porque quando surge um momento, você pode repetir uma coisa várias vezes, né? Quando eu estava no CTI, na UTI, por Covid, em 2020, então, em dezembro, eu fui lá, fiquei lá, por um propósito de Deus, 30 dias. E aí os médicos começaram, toda hora que chegavam lá, às vezes 3 vezes por dia, qual é o seu nome? Eu falei, está ali no quadro. Não, eu quero que você diga o seu nome. Aí eu digo, Isaías Mendes. Ah, tá bom. Você entrou aqui dia quanto? Aí eu olhava para o quadro, entrei dia tanto, eu já estava sabendo ler ainda. E um dia alguém me disse assim, nós perguntamos isso para que você se lembre quem é você, para você não perca isso, que você a sua mente não comece a divagar. Aí eu falei, então deixa comigo. Aí eu fiquei com medo disso, irmãos. Aí fiquei com medo disso e comecei. Gênesis, Êxodo. Aí comecei a estudar. Mas o que é mais difícil é você chegar lá nos profetas menores. Aí eu comecei nos profetas. Eu comecei a falar depois de trás para frente, de frente para trás. Todo dia. Obviamente, quando eu não estava jantando, quando não estava almoçando, aqueles almoços deliciosos, quando não estava com a máscara na cara fazendo as coisas, eu ficava recitando, falando em voz audível e repetindo. Depois dos profetas maiores, os profetas menores, eu ia até o fim, depois eu voltava de trás para frente, titubeava, voltava. Para quê? Para eu não me esquecer. Eu habituei a falar os livros da Bíblia. Pastor, se eu não souber, eu vou para o inferno? Não sei, irmão, acho que não. Quem sou eu para saber se você vai para o inferno? Mas eu acho que não é por aí, não. Mas
habitue-se com as coisas que podem te trazer proximidade de Deus. Então, aquele povo que saiu do Egito, ele saiu trazendo alguns hábitos, por isso que a Bíblia, com certeza, Deus não errou, porque o povo murmurou, mas ele precisava tirar os carrapichos daquele povo, então ele deixa 40 anos no deserto, rodando, fazendo, até que eles perdessem tudo. E nós, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos aqui, estamos numa caminhada, nós precisamos primeiro deixar de lado alguns hábitos e adquirir novos hábitos. De vez em quando a gente conversa com um ou com o outro, diz assim, fulano, você precisa, por exemplo, você precisa se enturmar aí e falar com as pessoas, pastor, eu sou muito tímido. Habitue-se a não ser tímido. E como é que você vai habituar a não ser tímido? Praticando não ser tímido. No início você vai chegar com a pessoa e o diálogo vai ser tremendo, vai ser assim, oi, oi. Aí o outro fala, tudo bem, filho? Tudo. Pois é. Mas foi legal, que você já não falava nada. Daqui a pouco ele vai dizer, como é que você está? Eu estou muito bem. E você? Estou bem também. Mas daqui a pouco vai espichando um pouco mais. Passei mal essa noite. É mesmo? O que houve? Não sei, rapaz, me deu uma dor assim no estômago, no peito, a dor na perna. É mesmo? E você foi ao médico? Já esticou o diálogo. Alguns têm pastor, eu não quero assustar a igreja não, mas ainda estou preparando um dia, estou guardando aqueles que disseram assim, pastor, não gosto de orar em público, é você que eu vou chamar já, pode se preparar. Então fica tranquilo, irmão, senão você vai embora da igreja e não vai voltar mais. E cuidado que se você fugir disso, você vai criar o hábito de fugir de tudo na sua vida. Você precisa enfrentar. Amém? Mas é uma brincadeira que eu fiz, mas, obviamente, eu tenho falado para as pessoas, vou te escalar para orar. Quando? Em dezembro, já vai se preparando aí, eu vou te escalar para orar. Eu tenho sido bonzinho com alguns irmãos. Não é mesmo? Então, quando você mostra uma dificuldade, é porque você praticou essa dificuldade. Mas você não tenha dúvida, ou no mínimo você adotou um comodismo para não sair desse problema, e você ficou, e você criou o hábito, não, eu tenho o hábito de não falar, eu tenho o hábito de não fazer isso, você criou esse hábito, mas a Bíblia quer que nós tenhamos bons hábitos. Existem irmãos que têm o hábito de falar de Jesus em qualquer lugar que eles estiverem, desde que haja uma oportunidade. Cuidado, irmãos, para a gente não ser inconveniente. A Bíblia chama a atenção disso. Nós temos que usar de sabedoria, mas são hábitos. Então, há alguns hábitos que nós precisamos começar a adquirir através das atitudes frequentes. Começamos com uma, ou com duas, ou com três. Por exemplo, habitue-se a estar entre os irmãos, seja aqui na igreja, seja em outro lugar. Habitue-se a estar entre os irmãos. Por quê? Porque nós formamos um corpo. Nós estamos batendo nessa tecla, esse ano vamos falar bastante isso, sobre a necessidade que eu tenho de ter você comigo. E a necessidade que você precisa descobrir que você tem de ter alguém com você. Ninguém pode ser individual. Quando Jesus envia os 12 discípulos, ele envia 2 a 2, depois ele envia os 72, 2 a 2. E a Bíblia diz que é melhor que estejamos 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Isso ele não está dizendo em números 2, ele está dizendo 3, está dizendo 4, está dizendo 5. É importante que nós estejamos em comunhão, é importante que você tenha prazer em dizer, help! Passaram por aqui alguns irmãos e ficaram aborrecidos comigo, ou com alguém da igreja. Pastor, eu estou saindo da igreja, por quê? Porque eu fiquei doente e ninguém me ligou. É mesmo? Mas você falou para ninguém? Não. Então agora a igreja tem que ter o poder de descobrir que você ficou doente. Irmão. E teve um que eu tive, quando eu liguei, falei, ainda bem que o senhor ligou, pastor. Estava doente, puxa vida, né? Já estava aqui,
Falei, eu te liguei para dizer que eu não te liguei antes porque eu estava doente, irmãos. Eu estava no hospital, fiquei 30 dias. A pessoa quase caiu no chão. O pastor está brincando? Não, fiquei doente. Então, irmãos, adquira o hábito de precisar, de abrir a sua boca. E muitas vezes nós não fazemos isso porque adquirimos o hábito dos nossos pais dizendo assim: homem não chora, você não tem que pedir nada na rua, você tem que pedir só em casa, você não pede favor, você não usa ninguém. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Você deve, obviamente, valorizar os conselhos, as coisas que vêm da sua casa, da sua família, mas você precisa de alguém. Você precisa de pessoas. E às vezes nós cantamos: eu preciso de você, você precisa de mim, nós. Vamos mudar essa letra. Eu não preciso de você, eu me basto a mim mesmo, mas eu preciso de Cristo. Aí Cristo, não me meta nessa porque você não está falando o que eu estou falando. Tudo envolve Cristo, tudo envolve Jesus. Vocês não deram água para mim? O que é isso? Quando é que nós? Quando não deram para as pessoas. Quando eu tive sede, e aí a gente pega a sede e pensa logo no copo d'água. Alguns irmãos tiveram sede de palavra, sede de solução de problemas, e nós não fizemos, mas talvez por causa da culpa deles mesmo, porque não disseram. Eu quero que você nesta noite comece a pensar, se você quer ficar aqui na igreja Shalom, quem é membro da Shalom? Quem não é membro da Shalom? Quem não levanta a mão é porque é membro. Quem não é membro da Shalom, levanta a mão. Está convidado a ser. Tá? Então os demais são. Para você ficar conosco em 2024, você precisa dizer: eu preciso de você. Você precisa quebrar esse hábito que você adquiriu de dizer: eu me basto, eu tenho vergonha, eu tenho orgulho. O orgulho não pertence ao Senhor. A igreja só será uma igreja vitoriosa, vencedora, se nós não tivermos orgulho. O orgulho nos faz rejeitar, deixar passar a ajuda para uma cura, para uma libertação. Quando fazemos um apelo, quem está precisando de oração, eu fico impressionado, irmãos queridos, quando a gente diz assim: alguém quer uma oração especial hoje, e ninguém levanta a mão. Eu vou dizer, a vontade de dizer: ô cambada de mentiroso, porque eu como pastor aqui dirigindo vocês, eu preciso de oração. Como que vocês não precisam? Cada um de nós precisa. Você está dizendo assim: eu sou perfeito, eu me basto, ou então, eu preciso, mas não quero dizer, porque eu habituei a não falar as minhas fraquezas. As nossas fraquezas precisam ser ditas. Se você quiser ser uma igreja forte, você tem que ser fraco. Se você quiser ser uma igreja vencedora, você tem que denunciar as suas derrotas, as suas fraquezas e os seus medos. Amém ou não amém? Pode ser que o Senhor nos diga, né? Estou sentindo de Deus aqui que a irmã fulano, o irmão fulano está precisando de uma ajuda. Ou então eu chego em cima, tem a vida aqui, nossa igreja recebe e cultiva o hábito de receber de Deus palavra de revelação. E às vezes um ou outro chega em alguém e diz assim: olha, Deus está me falando isso. Mas nem sempre Deus faz desse jeito. É preciso que você diga: por que Deus deixa? Aliás, por que eu tenho que dizer se Deus já sabe o que eu preciso? Primeiro, para você deixar de ser egoísta e orgulhoso. E segundo, para você ver que Ele atende a quem o pede. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Cadê a igreja Shalom? Está aí? Visitante, pode entrar nessa também agora. Por favor, eu queria que você dissesse, ouça primeiro, depois você diz se quiser dizer: pastor, eu prometo abrir a boca quando eu estiver precisando de alguma coisa, qualquer que seja, sem medo de
que as pessoas conheçam as minhas fraquezas. Quantos querem dizer isso comigo? Então vamos dizer, pastor, eu quero abrir a minha boca quando eu precisar e pedir socorro em nome de Jesus. Não importa que as pessoas conheçam as minhas fraquezas. Amém? Se nós falamos isso para Jesus, se o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu quando clamei por socorro. Se nós falamos isso com Cristo, nós precisamos de ter em nossos irmãos pessoas que possam nos socorrer. Pastor, mas eu não tenho confiança na Agripina. Isso é um problema dela com Deus. Se você contar e ela fizer de uma forma que é antibíblico, isso é um problema dela com Deus. Mas a palavra de Deus diz, confia, abra o seu coração. Habitue-se a ler a Bíblia. Irmãos, ninguém lê a Bíblia sem começar lendo a Bíblia. Vou te dizer o que acontece. Alguns vão rir, porque já aconteceu com você. Vou começar a ler. Eu que não tenho o hábito de ler. Se é santa uma parte da massa que é oferecido, ou as primícias dos frutos, a massa toda igualmente. Quando eu acordo, eu estou com a cabeça em cima da Bíblia. Acertei aí ou não? Porque você não tem o hábito. Havia uns 4 anos que eu não fazia ginástica. O médico falou para mim assim, você tem que fazer fisioterapia porque você saiu da Covid. Irmãos, o primeiro dia eu entrei. Já comigo. A cabeça sabia tudo que eu queria fazer. E peguei. Esteira, 20 minutos. Aí depois lá, puxei um ferro daquele lá. Irmão, quando eu saí dali, parecia que eu tinha levado uma surra de madeira. Porque eu não estava habituado. Aí eu cheguei no outro, 2 dias depois, e falei, a moça falou assim, você é doido, você não está habituado. Você não pode fazer esse esforço que você fez. Vai mais devagar. Então vou parar. Não, senão você não se habitua, acostuma. Queridos, para lermos a Bíblia toda, nós temos que primeiro ler uma página. Não tente ler um livro inteiro, um capítulo talvez grande. Não lê, vou começar a ler Salmo. Qual o Salmo que eu vou ler? 119. Irmão, você não vai? É o maior Salmo que a Bíblia tem. Amém? Então, habitue-se a ler a Bíblia. Eu quero lançar um desafio para esse ano de 2024, nós chegarmos no fim do ano e vendo as pessoas lendo a Bíblia. Mas, habitue-se ao ler, estudar. E aí você precisa pedir help. Pastor, irmão, não é só o pastor, tá, irmão? Tem muitos irmãos aí e precisa. Senão vocês também matam o pastor. Todo mundo vier fazer uma fila, mas eu estou à disposição sempre que der. Pastor, não entendi isso aqui. Você precisa pedir socorro. Mas se você não pedir, você fala, cara, eu não estou entendendo. Alguém me disse recentemente, pastor, eu comecei a ler a Bíblia e não entendi nada e parei. Falei, porque você não habituou a ler a Bíblia. Terceiro ponto, habitue-se a orar pelos outros. E deixa eu te dizer, fecha a porta aí, não deixa ninguém sair, Sérgio. Hoje nós vamos orar uns pelos outros quando acabar de pregar. A sua oração muitas vezes poderá, Senhor, abençoa esse irmão. E só, acabou. Senhor, tu sabes. Irmão, fala. Mas vai começar assim, habituar. Sabe por quê? Quando você ora por alguém, Deus vem e te visita. Porque é impossível você orar por alguém em seu próprio nome. Você sabe que não funciona.
E quando você diz, Senhor, em teu nome eu profetizo a cura, eu profetizo o bem-estar desse irmão, onde é que vai passar essa cura e esse bem-estar? Alguém pode me dizer? Ganha um chocolate. Por você mesmo. É inevitável, irmão, que um irmão receba de você uma cura numa oração e você não sinta nada. Inevitável, você vai sentir. E nós estamos perdendo esse precioso tesouro de orar uns pelos outros. Eu nasci no Lar Cristão, sempre fui crente, fui líder do jovem, fui líder do adolescente, mas eu tinha uma dificuldade de orar pelos outros, até o ponto que eu comecei. E hoje, irmãos, esqueça que o pastor está falando, esqueça isso, que antes de eu ser pastor, eu já fazia isso. Mas hoje eu faço numa velocidade maior, porque cada dia que mais faço, mais tenho prazer. E se eu encontro com uma pessoa, e a pessoa me der conversa, a primeira coisa que eu falo é, Deus te abençoe. E a pessoa, muito obrigado, amém. E dependendo do que ele fala, eu identifico, esse camarada deve ser crente. E às vezes há necessidade de, posso orar por você? Tenha sabedoria, irmãos. Posso. Onde é que você está? Está na loja. Vem aqui, desfaça aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou orando para essa pessoa aqui. Então, disse você não precisa gritar, oh Deus poderoso, aí a loja toda, já pensou você dentro da Renner orando ali, todo mundo, não precisa, mas habitue-se a orar. Eu queria te fazer uma pergunta e queria te falar, não levante a mão e nem me responda. Pastor, mas o senhor está me perguntando, guarde para si. E medite hoje antes de dormir. Você tem o hábito de orar, não é orar por intercessão, irmãos, isso aí é orar com a pessoa. A diferença, sabia? Eu intercedendo por alguém, e muitas vezes eu estou intercedendo por um político, por uma pessoa lá, que eu nem sei o resultado. É legal, é necessário, nós somos intercessores, mas quando eu ponho a mão na pessoa, quando eu oro para a pessoa, quando eu olho dentro dos olhos da pessoa e oro, é muito diferente, irmãos. E se ele não receber, eu vou te dizer, eu recebo. Eu saio dali num outro patamar. Orar pelos outros. Algumas pessoas dizem que eu sou muito exigente. Eu não acho, eu gosto das coisas boas. Né? Mas eu tenho um gosto de, nesse ano de 2024, até o primeiro semestre, eu ver 70% da igreja orando presencialmente pelas pessoas. Te deu uma meta grande, acho? Não? Até o meio do ano. Pastor, nós vamos te decepcionar. Em 3 meses nós vamos dar 80. Glória a Deus. Sabe quem vai vencer? Perdão. Sabe quem vai lucrar, já que nós gostamos muito de lucro? Nós que estamos orando. Nós receberemos. Em nome de Jesus. E por último, habitue-se a conversar com as pessoas. Uau! Irmãos, eu fico olhando, alguns irmãos vêm para o culto, prestam um culto legal, adoram. Então. Acabou o culto, quando eu falo que a paz do Senhor Jesus, que recebe todo mundo em nome de Jesus, amém. E tem uns que já ouvem coisa ali na porta com o pé assim, ó. Um pé na porta, quando eu digo amém, ele bota o outro pé e já sai. Obviamente, irmãos, ninguém é obrigado a ficar aqui, às vezes, estou falando de mulheres cujos maridos não são crentes, às vezes tem que ir depressa, mas não custa ser pelo menos para 3, alô lá, como é que vai e tal, conversar com as pessoas. Deixa eu dizer, quando você conversa com as pessoas, primeiro, você vai descobrir coisas nas pessoas que o Espírito Santo vai te informar, e que ela precisa de você, para que você ore por ela. Segundo, quando você conversa com as pessoas, você vai ver o quanto Deus te usa. Terceiro, quando você conversa com as pessoas, você vai aprender a desenvolver a conversa, desenvolver seus vocabulários. E por último, quando você conversa com as pessoas, você vai ver que há muita gente igual a você, precisando, mas também
cheio do Espírito Santo, e que você não é o único, e que você não é o rei da cocada preta. E aí, por aí, você pode ir acrescentando mais. Quantos entenderam? Eu queria agora, sinceramente, sem forçar, mas que você habituasse. E para habituar, você começa a praticar. Nós vamos gastar agora uns 10 minutos, talvez, no máximo. E eu queria que você, sem comodismo, como é comodismo? Você orasse sem comodismo. O comodismo é assim, ó. Sai do seu lugar, mas antes de sair, eu queria pedir um exercício para a igreja. Posso pedir, irmãos? Não estou forçando, viu, irmãos? Se algum irmão achar que não quer fazer, não será recriminado. Mas eu estou te dando a oportunidade de você escolher. Eu queria que a igreja agora, só aqui na frente, até o irmão Luciano ali, o Luciano está aqui na 1, 2, 3, 4, Luciano, até o Luciano, só vocês ficassem de pé, faz favor. Agora dá uma olhada de 180 graus, vai olhando, devagarzinho, vai olhando, e vai falando com Deus: Senhor, onde eu vou? Onde eu vou? Pode sentar. Esse grupo aqui fizesse a mesma coisa, dá uma olhada na igreja, levanta aí, até a Adelaide, Rose, está vendo? Sem querer, é que ela parece Adelaide, me perdoe, irmão. Já sacou aí, já? Esse grupo aqui, até lá o Rodrigo, até a Manu e a Débora, dá uma olhada aí, vê aonde você vai. Vocês aí de trás também, dá uma, ou fica em pé, ou levanta o pescoço aí. Pronto. Queridos, em nome de Jesus, o pastor não vai te orientar. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos crentes novos aqui, irmão Luciano é um crente novíssimo, os irmãos. Você sabe conversar. Fale o que Deus falar para você. O que Deus falar, você fala. Senhor, abençoa esse irmão, em nome de Jesus, amém. É a sua oração? Acabou. Pode ser que Deus tenha falado para esse irmão: ah, meu Deus, estou precisando de uma benção. Alguém hoje podia falar que me abençoa. E você foi usado para isso. Então eu quero que você fique à vontade. Você não é obrigado, mas eu estou te dando essa oportunidade de deixar Deus entrar no teu coração hoje e fazer algo sobrenatural. Podemos fazer isso? Então nós temos aqui uns 10 minutos para fazer isso. Se terminar antes, eu digo antes. Procure alguém. Pastor, quantos eu tenho que orar? Quantos Deus mandar? 1, 2, 5. Você que sabe. Quem sou eu para te dizer? Deus não me revelou aqui. Se Ele me revelasse, eu falei: irmãos, Deus está me falando aqui, orar por 4. Ele não me falou. Nós temos visitantes entre nós. Visitantes, fiquem muito à vontade. Mas eu queria já, desde momento, visitantes pela primeira vez, levante a sua mão. Estou vendo aqui 2 casais lá atrás. Nós temos 2 casais. Ali, olha, faz assim com a mão. Olha lá, igreja, olha, fique com a mão levantada. Tá. Eu não sei se vocês são evangélicos ou não, mas não importa agora. Eu quero que eles recebam oração. 1 ou 2 ou 3, ou não sei. Eu vou deixar o Espírito Santo falar para a igreja. Vocês vão ver que o Espírito Santo não fala só comigo, ou com A ou com B. Ele fala com a igreja. Vocês vão se surpreender. Eles vão se surpreender. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém olhou para o púlpito? Não, né? Ou esqueceu de mim? Eu vou orar também, irmãos. Mas eu queria deixar vocês à vontade. E se alguém sentir de orar por mim, eis-me aqui. Mas eu também vou descer, vou orar aí.
teremos 10 minutos aproximadamente. Pode fazer o que o Espírito Santo está te mandando. Fique à vontade. Fique à vontade. Não envergonhe as pessoas. Nem force nada, principalmente aos visitantes. Não force, por favor.